Bom, nós estamos iniciando hoje e nós iremos fazer algumas observações gerais sobre o que é o Antigo Testamento e, na realidade, eu esqueci de pegar minha colinha sobre algumas informações que iríamos dar, mas eu vou tentar dar elas de maneira geral. Bom, a ideia de nós iríamos fazer no canal do Hospício Teológico, só que nós assim, tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube, nós não temos seguidores suficientes para abrir uma conexão ao vivo. Então, o que acontece? Estamos fazendo aqui. Nós pretendemos fazer um trabalho bem objetivo, de uma maneira simplificada. Já tem muitas pessoas fazendo um trabalho de maneira adequada e de maneira em que pessoas estão sendo edificadas com relação a esse conteúdo. E a nossa ideia é transmitir um conteúdo de maneira sintética, objetiva, para um público específico. E na maioria das vezes a gente vai tentar se adaptar a esse ambiente. Então, nesse sentido, nós iremos procurar trabalhar um conteúdo onde nós não iremos inventar a roda, nós iremos dar continuidade àquilo que milhares de pessoas já vêm fazendo durante a história da igreja. E nesse sentido, a nossa finalidade é, aqui nesse primeiro momento, porque o nosso público-alvo pretendido, a princípio, ele não é de leitura, é um público que ainda tem de canto para todo aspecto que envolve ler, estudar. Então a gente vai procurar ser objetivo, sem perder uma essência e sem ser plágio, sem identificar que nós estamos escondidos atrás de outras pessoas, no sentido de que nós estamos olhando. Então, por exemplo, nós temos aqui uma literatura pentecostal. Eu faço parte de uma tradição pentecostal e por isso, nesse sentido, nós estamos tentando nos apoiar, apesar de examinar outras tradições. Então, nós iremos fazer um trabalho de maneira em que pessoas estarão ouvindo diversas tradições de alguma forma, mas nós não deixaremos de mencionar nesse trabalho a ideia de que pessoas estarão sendo edificada por essas pessoas que nós estaremos de alguma forma
olhando para elas. Essas pessoas nos ajudarão nesse trabalho de ser objetivo, sintético. Então nós não faremos necessariamente dentro dos nossos publicações necessariamente citações, porque o nosso público ainda não está adequado a lidar com essas questões. Mas nós temos aí dentro do ambiente pentecostal, por exemplo, a Assembleia de Deus, a CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ela tem uma vasta literatura dentro disso, sem contar que aí a gente vai ser seletivo tanto por questões de preferência, tanto por questão de tempo, de recorte, mas nós temos aí uma necessidade de dizer, olha, nós estamos aqui escondidos. Então você tem homens como Ezequias Soares, você tem pessoas como Claudionor de Andrade, que faleceu recentemente e foi um dos primeiros a trabalhar essa questão da literatura e a fazer exposição bíblica mesmo antes de nós termos essa ideia de exposição como nós temos hoje no Brasil. Temos também aí Marcondes, que é um pastor de uma igreja episcopal que faz um trabalho fenomenal vinculado ao conteúdo da tradição pentecostal. E aí o que acontece? Então, nesse sentido, o que nós estamos aqui dizendo? Temos canais aí como e aqui o ponto é dizer que nós temos apareceu uma ligação aqui. Nós temos uma tradição e nós temos. O nosso ponto aqui é trabalhar um conteúdo para que você que está aí na igreja, que coopera de alguma forma, ele possa cooperar para você ler melhor as escrituras e entender. Então, nosso alvo é uma ideia do Kevin Van Hoosen, que ele diz: ler o texto, entender o texto e seguir o texto. Então, nesse sentido, nós temos ali, ao lermos um texto, nós temos uma mensagem. Essa mensagem foi a primeira pretendida pelo autor original, depois nós temos todo um percurso a se fazer para alcançar o sentido original e depois trazê-la para a contemporaneidade. Então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é fazer isso. O que ele significou e o que ele significa. E nos nossos trabalhos, a ideia será dizer, olha, nós estamos escondidos por trás de a paz do Senhor, né? Prazer revê-la, mesmo que à distância aí. E nós ainda estamos se adaptando aqui à nossa a plataforma. Nós não estamos lidando muito bem com esses aparatos. E ainda mais a conexão não está boa. A próxima vez a gente vai procurar um outro lugar aqui. Agora não dá nem para desmontar. O ponto é,
é nós darmos subsídio para que vocês possam olhar, ler o texto, e nós encontramos conteúdos gratuitos, como por exemplo, vocês têm a Rádio Transmundial, tem o site Bibotalk, o Dizscope. Aqui eu fiz até uma colinha e eu esqueci, está ali na minha estante. Nós temos trabalhos como Gutierrez Siqueira, que faz parte do movimento pentecostal. Nós temos aí o César Moisés, a Séfora, que é uma teóloga mulher que faz um trabalho muito bacana em lidar com a teologia sistemática. E olha só, nesse sentido, o que nós precisamos lidar? Nós precisamos entender que nós temos suporte dentro do nosso país, dentro das conexões das redes sociais, para entender o texto. Então tem materiais pequenos. Mas o que nós vamos tentar fazer aqui? Tentar lidar com a nossa tradição pentecostal, tentar lidar com o ambiente das igrejas e fazer essa conexão, como é que nós lidamos com o entendimento das escrituras e isso reverter em uma relação com o próximo, em uma relação primeiro com Deus, com o próximo, e como é que nós lidamos com a sociedade, que isso está vinculado com o nosso relacionamento com nós mesmos. E aí, o que é que nós lidamos? Nós lidamos com um conteúdo que ele vai ser produzido de maneira que ele vai ser objetivo e que a gente possa dar esse subsídio para que vocês possam ler o mundo, ler a realidade das Escrituras e possam fazer essa ponte. Então, resumindo, olha só, e resumindo o que nós estaremos resumindo. É importante que nós entramos Valdemir, a paz do Senhor, boa noite. Eu ainda tenho que descobrir quando é que escreve, onde é que faz a ligação aqui, mas a gente vai chegar lá. Vocês tenham paciência. E o nosso ponto aqui é a seguinte: nós olharemos e daremos o propósito do canal. Depois vocês vão lá no YouTube, provavelmente, eu não sei se vocês já estão inscritos. Nós não estamos fazendo essa transmissão no YouTube porque nós não temos inscritos suficiente para isso. Mas o ponto é, nós procuraremos trabalhar Antigo Testamento, Novo Testamento, as doutrinas que são desenvolvidas a partir do Antigo e do Novo Testamento. Então, por exemplo, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, ou seja, tudo isso que é organizado, e após nós iremos lidar com como entender tudo isso, que é a interpretação. E o resultado disso é como comunicar isso. Isso que eu entendi sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e quais são essas relações. Então, por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, nós pegamos aqui, lemos um texto, ele não é qualquer texto que pegamos, ele não é aquele texto onde nós vamos fazer texto prova. Ele tem uma finalidade, ele foi escrito para um autor, e eu preciso alcançar essa intenção desse autor. Porque existe uma doutrina. Quando a gente lê João 7,16, ele vai trazer que existe uma doutrina. Dentro dessa doutrina existem elementos culturais, existem elementos que
que vão estar ali e vai estar entrelaçado dentro de uma cultura. Então eu não posso primeiramente associar isso à minha cultura. Eu preciso entender essa cultura para depois eu poder... O que é que isso significa para mim? Ou seja, ler o texto, entender o texto e seguir o texto. Então, nesse sentido, nós iremos procurar dar ferramentas basilares, básicas, para que vocês possam ter o devocional. E detalhe, o devocional é aqui que está o ponto. Não é só ler o texto, e hoje ficou na moda devocional. Não é apenas ler o texto. O devocional, ele é um chamado a uma ação, é uma reflexão para uma aplicação constante. Então, qual a relação desse conteúdo para a minha vida? Então, nesse sentido, nós precisamos atentar e nós iremos fazer esse trabalho. Então, nesse caminho, e aí nós fizemos postagem tanto no Instagram, no Face e no YouTube a respeito do que é o Antigo Testamento. Então, é um desafio entender o que é o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele lida. Bom, resumindo aqui, o ponto é, nós precisamos. E aqui eu quero até abrir um parênteses, iria fazer isso inicialmente, mas para você, e aí não você necessariamente que está me acompanhando aqui, você que de alguma forma poderá ouvir e ver esse trabalho, procure uma comunidade. E aqui eu quero dizer, olha, temos aqui, por exemplo, em Botuporã, temos a Igreja Batista, pastoreada pelo pastor João, tem a Igreja Adoração e Missão, pastoreada aqui pela pastora Leila, a liderança principal, aonde eu congrego, faço parte. Temos a Assembleia de Deus, Luzinaldo, nome do pastor, acho que é isso. A Congregação Cristã, temos a Adventista, temos a Universal, temos mais quantas? Aqui, claro, estou citando as igrejas que fazem parte dentro da nossa tradição protestante. Nós não estamos aqui fazendo uma restrição, não, a Igreja Católica, esse não é o ponto, até porque eu tenho uma concepção bem diferente a respeito do catolicismo. Meu ponto aqui é dizer, existem denominações protestantes e que procure um lugar onde possa ter uma conexão e onde nós possamos cooperar com essa comunidade. E veja só, nesse sentido, eu vou usar um termo que não é meu, mas do Goldofi e outras pessoas têm utilizado, é possível escutar a voz do Espírito em todos esses ambientes. E aqui é o ponto. A questão não está centrada na denominação, a placa. A questão é que o Espírito, e o Marcondes trabalha muito bem isso, o Espírito ele não está refém de uma denominação, de uma atuação específica. O Espírito Santo, ele fala. Existe uma voz do Espírito. E existe um corpo de salvos em denominações, porque há uma atuação do Espírito. Dito essas coisas, e aí a gente vai fazer mais uma vez, e é sempre essa nossa finalidade, procurar ser sucinto para dar um subsídio para você. O Antigo Testamento ele é um texto, ele é um documento.
um artefato cultural. E aqui não sou eu que defino isso. E tem um canal muito interessante, o Vitor Fontana, ele faz um trabalho extraordinário fazendo isso, e trabalhando, tem na igreja, a comunidade da vila tem uma playlist onde ele trabalha a ideia do ler o texto. O ponto é, o Antigo Testamento é um documento, então é uma coletânea dentro da literatura hebraica, e o que eles chamam de Tanar. Mas olha só, nós temos narrativa, e a grande maioria é narrativa. Nós temos poesias, profecias, sabedoria dentro dessa cultura hebraica. Existe essa mentalidade hebraica. E para nós entendermos o que está sendo dito lá, é importante que saibamos essa mentalidade hebraica. Então, Romanos 15:4 diz que... Deixa eu abrir o texto aqui, que me fugiu da memória. Mas Romanos 15:4, ele diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nós, para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu esqueci de perguntar, deixa eu perguntar aqui a vocês. Tá dando para ouvir o áudio? Dá um joinha aí. Se tá bom ou ruim. Era para mim ter perguntado logo inicialmente. Depois vocês diz aí se tá dando para ouvir direito. E primeiro que eu falo baixo, aí já zanga também. Depois vocês dê um joinha para ver se tá ouvindo direito. Bom, mas olha só. Então, nesse sentido, nós temos um texto, e esse texto ele é escrito em um espaço. Então, por exemplo, tudo que acontece ali nos primeiros 11 capítulos do Gênesis, ele está escrito em um ambiente específico. Israel, e aqui... opa, beleza então. Tá dando para ouvir. E aí o que acontece? A minha internet, da próxima vez eu tenho que procurar um outro lugar. Mas olha só, nesse sentido, o que nós temos? Nós temos essa finalidade, e olha só, essa finalidade de olhar o texto do Antigo Testamento e fazer esse trabalho de exame. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, ele foi escrito para um povo em um contexto. Nesse contexto, nós temos uma narrativa, e a maioria do Antigo Testamento ele é escrito em narrativa, porque nós temos aí uma... Eu não sei se talvez seja a minha internet. Mas eu consigo ver. Pelo menos o seu áudio eu estou ouvindo aqui. Oxe, travou aqui.
sua imagem travou, mas o seu áudio tá ouvindo. Bom, então, nesse sentido, o que é que nós entendemos? Há um percurso no Antigo Testamento e o judeu chama de Tanar. E aí existe uma divisão nesse livro. Então, como nós falamos no início, nós temos ali a primeira parte da Bíblia cristã. Então, Jesus leu, quando nós lemos lá em Mateus, em Lucas 24, Jesus está falando do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. Ele cita os escritos, ele cita os profetas. O nosso ponto aqui é dizer para você que nós não temos necessariamente a pretensão de alcançar um público gigantesco. Nosso ponto é pessoas que cooperam dentro da comunidade, como pessoas comuns, como membro comum, mas que possam, de alguma forma, entender que o texto, as doutrinas que são desenvolvidas a partir do Antigo e do Novo Testamento, isso é para o conhecimento de todos, ou seja, esse fundamento dos apóstolos, dos profetas, que é esse fundamento da igreja. Então, nesse sentido, o nosso ponto é dar ferramentas basilares para que vocês possam olhar esse texto e entender a mensagem dele. Então, nós temos Jesus falando e eles fizeram o que? O coração foi compungido. E existe um processo da revelação de Deus nesse Antigo Testamento. Então, o que nós temos? Nós temos primeiro essa coletânea de livros, e aí nós temos ela que faz parte também da tradição cristã, e nós vamos ter que esse Antigo Testamento é a maneira como Deus se revelou na história para o ser humano. Existe uma linguagem universal. Vou dar um exemplo. Quando você assiste o Naruto, você encontra, que eu estou dando um exemplo bem grosseiro, que faz parte de uma outra tradição, não existe uma tradição cristã ali. Mas o que é importante, existe um drama universal. Eu estava conversando com um colega que ele é ateu, um colega muito próximo, e a gente troca conversas sobre assuntos relevantes. E nessas conversas, o que nós estávamos dizendo? Eu falava para ele a respeito do Naruto. E aí, nesse sentido, eu só vou tirar essa parte aqui, que talvez vai ser para ver se você entra direito aí, viu?